Paz. Hoje é o nosso primeiro culto desse domingo, culto de ceia. Que bom que você está aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Reis, né? Hoje está com a gente aqui o pastor Douglas, né? Pastor Douglas Arielle também está aqui. Agora falei para ele: olha, toda ceia você vem cear com a gente aqui todo domingo de manhã, né? Então você vai ver sempre ele aqui. Pode ir. Você fica aí, né? Se deixar você vai namorar, fica aí. Quero que você abra 2 Reis, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 9. 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Diz assim: sucedeu que, pois havendo passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Disse: coisa difícil pediste, mas se me vires subir, quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não, se fará. E sucedeu que, indo, andando, falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos nessa manhã pela tua palavra, que o Senhor possa falar o nosso coração de uma forma poderosa. Tire do nosso meio aquilo que não é teu, tudo aquilo que nos resiste, tudo aquilo que trabalha na nossa mente para nos impedir, ó Pai. Que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Bom, esse texto, ele fala sobre transição, não é? Entre o chamado de Elias e o chamado de Eliseu. Marca o fim de um ciclo e o início de um outro ciclo. Ciclos são importantes na nossa vida, porque eles determinam e trazem sobre nós um tempo de mudança, um tempo de avanço, um tempo de crescimento, um tempo de se empoderar daquilo que é de Deus nas nossas vidas. Todos nós vivemos ciclos na nossa vida. Agora, o importante é você decidir viver esses ciclos. O importante é você estar aberto às mudanças que Deus quer trazer na sua vida. As pessoas me perguntam sempre como se faz para crescer, né? As pessoas sempre estão perguntando: como é que eu faço para crescer? Como é que eu faço para dar um up na minha vida? As pessoas querem uma receita. As pessoas acham que é simplesmente você acordar, apertar um botão e dizer assim: pronto, a minha vida ela vai mudar a partir de agora. Não é assim que funcionam as coisas. As mudanças, o crescimento, ele vem de acordo com a abertura que você dá para que mudanças aconteçam na sua vida, de acordo com a disposição que você tem para deixar algumas coisas saírem da sua vida, vão fazer você crescer. De acordo com que você tem coragem de matar algumas coisas desnecessárias na sua vida, coisas melhores e poderosas, elas vão florescer dentro de você. A decisão, ela nunca vai estar em Deus. Às vezes, nós transferimos as decisões para Deus. Olha, se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Se Deus quiser, Ele vai realizar. Mas na verdade Deus só vai agir na nossa vida naquilo que eu não posso fazer, naquilo que você não pode fazer. Deus só vai agir na minha vida naquilo que as minhas mãos não conseguem alcançar, naquilo que é impossível. Não foi isso que Ele disse a Maria lá em Lucas capítulo 1 versículo 37? Diz que pois para Deus nada é impossível. Ou seja, Ele está dizendo que Deus, Ele se manifesta na minha vida nas causas impossíveis, naquilo que não há mais
solução na minha vida. E é por isso que nós que estamos aqui, nós precisamos estar ligados naquilo que Deus quer fazer. Nós precisamos dar passos para a nossa vida mudar e para que a gente possa crescer, para que você possa florescer, para que você possa acontecer. Mas como isso vai acontecer? A pergunta é: como isso vai acontecer na minha vida? Quando é que isso vai acontecer na minha vida? E essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Todos os dias eu estou buscando mudar, renovar, transformar. E eu acho que a primeira coisa importante destacar aqui é que você não deve ter medo das mudanças. O que eu vejo hoje é que as pessoas, elas se enchem do Espírito Santo, elas jejuam, elas oram, elas buscam, elas têm o entendimento da letra, mas elas têm medo da mudança que pode acontecer na vida dela. Mudar não é fácil, mudar é decisão. Mudar vai te levar a extremos que muitas vezes você não quer passar, você não quer viver, você não quer sentir. Mas a mudança, ela é tão importante como nascer na vida de alguém. A mudança, ela te leva a perceber que existem chances, existem oportunidades na sua vida. Existem coisas que podem ser alcançadas por você, existem coisas que você pode viver, existem coisas que você pode abraçar, existem coisas que podem crescer na sua vida. Agora, mudar é com você. Não tenha medo da mudança. Tem gente que se fecha, ela constrói algo e ela pula para dentro daquilo que ela construiu e ela não quer olhar mais para fora. Mas por que ela não quer olhar para fora? Porque ela tem medo. Ela tem medo de recomeçar. Ela tem medo de mudar e perder um status, uma posição que ela tem, ou um reconhecimento que ela vive. Mas nós temos que entender que, da mesma forma em que Deus exaltou você aonde você está, Deus pode exaltar você aonde você vai chegar. Você não pode deixar é que o medo domine você. Eu falo em línguas, eu vejo as pessoas me procurando, eu faço isso, eu sou aquilo outro. Eu já vi profetas, homens de Deus terem medo da mudança, e eles travam a sua vida, eles travam o seu avanço, eles impedem o crescimento, eles impedem Deus de fazer coisas novas chegarem neles. Então muitas vezes crescer não está relacionado somente a uma ação do Espírito de Deus na sua vida, não está relacionado somente à graça de Deus na sua vida, não está relacionado somente a um nível de conhecimento que você tem bíblico, mas está relacionado à prática. E a prática, ela é muito melhor do que muitas vezes o conhecimento. Eu não estou desprezando o conhecimento, mas a prática vai te levar a viver aquilo que é realidade. E nós temos que estar abertos para isso. Então, quando eu decido mudar, quando eu decido dar um passo de fé na minha vida, então quando eu vou fazer isso, algumas coisas vão acontecer naturalmente. E aí se manifestam 3 tipos de situações na sua vida. E eu vou falar sobre esses 3 tipos de situações que muitas vezes têm impedido você de se tornar aquilo que Deus tem para você, de se tornar aquilo que Deus tem falado a teu respeito. Quais são os 3 tipos de coisas? Primeiro, você quer crescer, você nunca deve olhar para baixo. Olhar para baixo me deprecia, gente. Olhar para baixo, ele me coloca abaixo da condição que Deus me colocou. Não é esquecer da onde Deus me tirou. Existe uma diferença, não esquecer da onde Deus me tirou e focar lá embaixo. Às vezes quando o meu foco está lá embaixo, ou seja, eu começo a me autodepreciar, eu começo a me auto-rejeitar,
Eu começo a olhar coisas para baixo, e eu começo a trazer para o meu dia hoje, para a minha vida hoje, e eu começo a me fechar, eu começo a me travar. Por quê? Porque lá atrás existem travas que foram superadas na minha vida, lá embaixo existem coisas que eu já passei, mas se eu não decidir, se eu decidir olhar para lá, eu vou viver aquilo lá. E tem muita gente aqui que não cresce. Por quê? Porque ele sempre está olhando para baixo, ele sempre está olhando para trás, ele sempre está focando nas coisas que passaram na vida deles. Quando Elias disse para Eliseu: Eliseu, se você me ver subir, está dizendo assim, eu vou mudar. Você tem que entender que as coisas agora é daqui para cima. O que foi para baixo já passou. O seu tempo de ser menino já passou, o seu tempo de ser aluno já passou, o seu tempo de aprender já passou. Agora é o tempo de você praticar, agora é o tempo de você liderar, agora é o tempo de você ser exemplo, agora é o tempo de você se tornar alguém que as pessoas vão se espelhar. Agora, se você todas as vezes ficar olhando para baixo na sua vida, o que vai acontecer? Você não vai conseguir isso. Se todas as vezes você olhar para baixo, você vai falar: meu Deus, eu não vou conseguir, eu não posso. E o pior de tudo é que as pessoas dentro da igreja, elas sempre estão assim: eu não posso, eu não consigo, eu não vivo sem isso, eu não tenho força para isso. Agora, será que você não tem? Ou será que você precisa ajustar o foco seu? Você precisa ajustar a sua vida, você precisa ajustar seus pensamentos, você precisa ajustar o seu coração, você precisa alinhar os seus projetos. As pessoas são vazias. Quando eu fico olhando muito para baixo, eu começo a me esvaziar daquilo que eu recebi, porque eu tenho que me diminuir. E você às vezes está aqui dentro da igreja, você é de Deus, você tem o Espírito de Deus, mas você não consegue deixar de olhar para baixo. Não é olhar e ver alguém menor do que você, e se existe isso, e você falar assim: sou maior do que você. A questão não é essa. A questão é que você olha para baixo, você começa a enxergar uma série de coisas, de dificuldades, e a fazer aquilo ter vida dentro de você. As dificuldades do passado começam a ser as dificuldades de hoje. Coisas que foram superadas na sua vida, elas começam a se tornar obstáculos na sua vida de novo. Então você precisa começar a decidir para onde você quer chegar, o que você quer viver. Crescer não me faz olhar para baixo. Se eu quero crescer, para baixo é uma coisa que eu não devo olhar. Segunda coisa é olhar para o lado. Olhar para o lado me faz equiparar algumas realidades na minha vida e aceitar e me colocar em uma zona de conforto. Por que as pessoas não crescem? Porque ela olha para o lado, ela vê todo mundo no mesmo tamanho, da mesma forma, e o que acontece? É melhor eu ficar desse jeito aqui, porque se eu decidir mudar, eu vou ser o do contra no meio. Tem muitas pessoas que elas começam a crescer, a avançar nas suas vidas, e elas chegam num determinado ponto da sua história, em que elas começam a olhar para o lado e falar assim: opa, fulano chegou aqui, tá bom, Beltrano aqui, que é meu concorrente também, está aqui do mesmo tamanho do que eu. Só que isso se torna um suicídio espiritual, isso se torna um suicídio profissional, porque se eu não cresço, automaticamente eu vou decrescer. Se eu ficar na zona de conforto, eu vou continuar com a minha vida da mesma forma. Ou seja, eu vou me cansar, e vou encostar, e vou viver a mesmice, e nada vai mudar. E a tendência é que obstáculos apareçam para dominar a sua vida e determinar uma série de coisas dentro de você. Tem muito crente, tem muitas pessoas que elas sempre estão focando do lado, elas estão olhando para o lado para ver se alguém está crescendo mais do que ela, ela não foca naquilo que é importante. Você já percebeu que Pedro, ele estava vivendo um grande milagre andando sobre as águas, mas de repente ele olhou para o lado, ele começou a equiparar a vida dele, ele começou a enxergar as dificuldades que ele estava superando e começou a afundar. E às vezes é o que acontece aqui no nosso meio. Você está aqui,
você começa a viver o sobrenatural de Deus na sua vida, mas de repente, por alguma coisa, você começa a olhar para o lado e tira os olhos daquilo que é importante. Você tira o foco daquilo que te faz crescer. E aí você entra na zona de conforto. A zona de conforto vai trazer o espírito do medo, e o espírito do medo vai fazer você afundar, a voltar em uma posição aonde Deus te tirou. Você tem que parar de olhar para o lado. Você tem que parar de se equiparar com as outras pessoas. As pessoas que viveram grandes milagres de Deus nas suas vidas foram aquelas que decidiram sair da mesmice, a quebrar o espírito de repetição nas suas vidas, a quebrar protocolos na sua vida. Elas decidiram romper obstáculos, a parar de pensar no que as pessoas vão pensar a respeito e seguir em frente. A mulher do fluxo de sangue, Bartimeu, o centurião, foram pessoas que quebraram paradigmas, que quebraram situações na sua vida, que deixaram de olhar para o lado, que deixaram de pensar no que os outros vão pensar, e começaram a focar naquilo que realmente ia levar essas pessoas para cima, que iam fazê-las viver coisas diferentes daqueles que o outro estava vivendo. E Jesus muitas vezes, ele deparou com multidões assim. Jesus lidou com todo tipo de pessoas que estavam do seu lado, pessoas que eram curiosos, pessoas que eram aproveitadoras, pessoas que eram descrentes, mas pessoas que criam. Você imaginou se Jesus olhasse para o lado e as palavras que ele ouviu muitas vezes você curou em nome de Beelzebul, você tem um espírito maligno, você tem isso. O que ele ia fazer da vida dele? Nada. E às vezes você está aqui e é da mesma forma. Se você continua olhando para o lado, o que você vai fazer? Nada. Se você continuar olhando para o lado, o que você vai crescer? Nada. Porque você cresceu no ambiente, você está no ambiente, mas você não quer sair desse ambiente para acessar novos horizontes na sua vida. E isso muitas vezes se torna cultural dentro de nós. Isso é tão cultural porque o seu pai viveu assim, sua mãe viveu assim, seu tio viveu assim, seu irmão é assim, e você acha que você não pode romper isso. E se você acha que você não vai romper, você nunca vai conseguir. Se você constrói dentro de você uma mentalidade pequena, uma mentalidade de fracasso, ou uma mentalidade que daqui não se passa, você nunca vai conseguir superar isso. Porque você está se comparando, equiparando aos outros. E às vezes você esquece que Deus tem algo maior para você, que Deus pode fazer você viver algo diferente na sua vida. Não tem a ver com lugar, não tem a ver com condições, não tem a ver com situações, tem a ver com aquilo que você quer para você. O lugar não determina absolutamente nada. Você conhece a história da nossa igreja, como nascemos, quando começamos a andar, o que alguns já sabem o que nós passamos, as dificuldades, mas nós só saímos do natural quando eu deixei de olhar para o lado. Porque quando eu olhava para o lado, eu me preocupava com o que o outro estava fazendo, com o que o outro estava pregando, com o que o outro estava pensando, projetando, e eu esqueci, falei assim, peraí, Deus tem um projeto diferente para mim, e eu não posso me equiparar a essas pessoas. Eles podem ser melhores do que eu, mas eu não posso me colocar na condição dele, porque a porção dele é dele, a porção minha é minha. Quem decide viver a porção que Deus te deu é você, não é o seu colega, não é a condição, não é o lugar, não é a situação, não é o que você tem, mas o que você decide ser. Então, quando eu deixei de olhar para o lado, eu comecei a focar no que era importante.
E a decisão de deixar de olhar para o lado, ela é sua hoje aqui. Porque eu acredito que Deus fala com pessoas que estão presentes. Deus fala com pessoas que Ele tem propósitos. Deus fala com pessoas que Ele quer mover, que Ele quer fazer crescer. Mas para isso você tem que tirar isso da sua cabeça. O Espírito Santo me ajuda, Ele vai te ajudar. Mas eu pergunto, você se ajuda? Quantos deixaram de crescer por decepções? Quantos deixaram de crescer porque tropeçaram? Quantos deixaram de crescer porque tiveram uma má experiência em algum momento da sua vida? Muitos aqui, ó. E é um sinal de que você está olhando para o lado. É um sinal que você está focando nas coisas que não deixam você crescer. Todas as vezes que eu olho para o lado, eu ponho limite nas coisas que Deus tem na minha vida. E às vezes são alguns limites bobos. Limites que, gente, tem hora que eu fico assim e falo assim, nossa, não acredito nisso não. Eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso. Às vezes eu fico me questionando assim, o que será que eu ando ensinando dentro dessa igreja? Porque às vezes você vê coisas, você fala assim, eu não acredito que essa pessoa está dessa forma, nesse lugar, desse jeito. Quer ver? Tem muita gente aqui que diz assim, eu não consigo. Como é que é? Eu não consigo. Olha o limite que você põe. Eu não consigo. Mas a pergunta é, como é que você não consegue? Quem disse para você que você não consegue? A resposta, fulano tentou e não conseguiu. Já sei que parou. Beltrano fez e deu errado. Já sei que parou. Já fiz uma vez e deu errado. Já sei que parou. Já está olhando para baixo. O Evangelho de Cristo, ele não quer somente levar você somente para o céu. Esse é o primeiro alvo do Evangelho, salvação de vida. Agora, o Evangelho, ele não quer somente levar você para o céu, porque aí fica fácil, você sofre aqui, morre aqui. Agora, o Evangelho também quer trazer o quê? A vida e vida em abundância que Jesus prometeu em João 10:10. Então o Evangelho, o primeiro passo do Evangelho é te conduzir ao céu, te fazer se tornar uma pessoa salva em Cristo Jesus. Mas o segundo passo do Evangelho é fazer você desfrutar das coisas que Deus construiu nesse mundo. Mas o mundo jaz do maligno, mas o mundo não foi criado pelo maligno. Gênesis capítulo 1 vai dizer que Deus fez todas as coisas e todas as coisas eram boas, e viu Deus que as coisas eram boas. No meio de tanta maldade, no meio de tanta coisa ruim, no meio de tanto problema que a gente vive, ainda existem coisas boas que Deus quer fazer você viver nessa vida. Então você tem que tirar da sua mente que você não consegue, porque se você não conseguisse, Deus não colocava você diante disso. Quando Deus coloca Israel diante do Mar Vermelho, eles dizem, eu não consigo.
mas quem está comigo é poderoso para abrir o mar. Quem está comigo é poderoso para me fazer andar sobre as águas. Quem está comigo é poderoso para abrir caminho aonde não existe caminho. Então eu posso. Então quando você vai lá em Filipenses e escreve em algum lugar, tudo posso naquele que me fortalece, você tem que colocar isso no teu coração, porque você pode, e você tem o sim de Deus para todas as coisas na sua vida. É um tempo de você romper limites. Então quando você vier conversar comigo, se você falar que não pode, não venha falar comigo. Eu não nasci para isso aí. Eu nasci para superar. Como é que é? Nasci para superar. Tem pessoas aqui que conhecem a minha história. Quando eu nasci menino, tive uma doença. Sim, bebê. Hoje, a geração de hoje conhece fralda Discar. Fralda Discar. A geração minha de 80 era fralda de pano, que você passava o alfinete, tá certo? E prendia a fralda. Ou então pegava aquelas que tinha um pouquinho mais de dinheiro, comprava aquelas fitas, esqueci o nome daquela fita. Tinha umas fitas que você comprava e amarrava na fralda. Fita? Crepe. Tinha rosinha, tinha amarelinha, tinha branca, tinha da cor que você quisesse. Os alfinetinhos tinham umas carinhas, sabe? É verdade, gente. A criança sujava, você tinha que lavar, pôr para coarar. Depois você punha assim, tudo no varal, tudo branquinha. Se queria conhecer uma mãe boa, a fralda tinha que estar branquinha. Fralda amarela, minha mãe falava assim, não presta para nada. Minha mãe era fogo. Mas são gerações. Olha para você ver como é que é. Você veio da fraldinha de pano também, né, José? A Lívia não, né? A Lívia já pegou fraldinha descartável, né? Ali. Você também, né? Daqui para cá, só fralda descartável. Daqui para cá, só fralda de pano. Quer dizer que a gente tá calça plástica. E você tinha que colocar um negócio chamado calça plástica, porque vazava. E mesmo com a calça plástica, às vezes acontecia uns problemão. Quem nunca estava na rua que teve que dar banho em algum lugar? Gente, pensa num trem difícil. Pensa num trem difícil. E eu ali, com fraldinho de pano, eu tinha um problema que eu só evacuava sangue. Não era sanguinho, não. A cama era forrada, eu nem usava fralda. Minha mãe contava assim, ó, que era sangue para tudo quanto é lugar. E um dia alguém foi e falou, minha tia chegou e falou assim, ó, de hoje ele não passa. Minha mãe falou assim, de hoje não passa. Levou eu para orar no antigo pavilhão, que hoje é a primeira igreja do Evangelho Quadrangular. De lá me levou num médico chamado Dr. Castor. Acho que ele não é vivo mais não, né? Não. Ele tinha uma máquina. Minha mãe pagou uma consulta para mim e falou assim, quando ele chamou o nome, minha mãe foi com uma criança e falou assim, eu não atendo criança, eu tenho um amigo pediatra. Minha mãe, muito estressada, virou e falou para ele assim, se os seus amigos tivessem resolvido, eu não estaria aqui. Minha mãe era fogo. E passou. Sabe o que ele falou? Falou assim, mãe, você quer curar seu filho? Quero. Vou te ensinar. Enfia a mão na panela, no vazio de arroz, pega, cozinha, bate, põe leite e dá para o seu filho. Nunca mais. Enquanto alguém traz uma sentença de morte, Deus te leva a superar a sentença de morte.
Por que eu estou dizendo isso para você? Porque em algum momento da sua vida você teve que superar alguma palavra, alguma situação em que disseram que você não ia conseguir superar. Então você pode. Você tem que tirar. O diabo, ele usa essas pessoas para dizer assim, ó, daqui você não passa, daqui você não pode. Mas se você acreditar, Deus não está preso a dinheiro, Deus não está preso a condição, Deus não está preso a lugar, Deus não está preso a absolutamente nada. Quando você acredita que você pode, Deus, ele põe pessoas do seu lado para te ajudar. Deus põe pessoas do seu lado para financiar. Deus põe pessoas do seu lado para te ensinar. Deus põe pessoas do seu lado para te preparar. Deus põe pessoas do seu lado para abrir os teus olhos, para ampliar a sua visão. Então você tem que tirar essa limitação da sua cabeça de que você não pode. Veja que Eliseu aqui, ele sofreu uma série de problemas. Os amigos dele falaram assim: você sabe que hoje vão tirar o teu Senhor sobre a tua cabeça. Ele disse: fica quieto, eu não quero saber desse negócio, porque eu não ando com vocês, eu não estou olhando para vocês, eu não servi vocês. Em outras palavras, está dizendo assim: eu posso ir além do momento que eu estou, eu posso ser maior do que eu sou. Quer ver outra coisa? Não dá. Tem muita gente assim: não dá. Quem disse que não dá para você? Foi Deus? Aceite, acate, mude a estratégia e siga em frente. Foi alguém? Esquece. Não tem jeito. Olham para alguém da sua família e todo mundo diz: não tem jeito, não dá, não vai converter, não vai transformar, não vai, vai continuar com essa vida, você vai ter o fim com esse negócio. Não aceite isso na sua vida. Não se equipare às pessoas que querem e aceitaram isso em suas vidas. Deus tem uma porção para você. Deus tem salvação para a sua casa. Deus tem cura para a sua casa. Deus tem libertação para a tua casa. Deus tem prosperidade para a tua casa. Não é porque alguém vive assim que você vai viver assim também. Quando as pessoas falam para mim que não dá, aí que eu fico com raiva. Você sabe que existe a raiva que você quer matar alguém, mas existe a raiva que você canaliza como força para você superar aquilo que estão dizendo. E eu gosto das pessoas quando falam para mim: não dá. Você quer eu embirrar, ficar furioso é quando alguém fala para mim que não dá, que eu não consigo. Eu gosto de ser desafiado, porque se você não for desafiado por alguém, você não vai sair. Lógico que dá. Então não olhe mais para o lado. Deus não chamou você para olhar para o lado. Deus não te plantou nessa igreja para olhar para o lado. Mas o que vai acontecer então? Você tem que olhar para cima. Eu não olho para baixo, eu não olho para o lado, eu olho para cima. Olhar para cima te faz ter uma visão diferente de todas as coisas que você está vivendo, e te abre para viver novas possibilidades na sua vida. Porque eu olho para cima. Esse dia uma pessoa falou assim: como é que você fica mudando a sua igreja toda hora? Gente, não muda a cor de igreja. Desde quando fundou essa igreja, é desse jeito aqui que você vê. Já tentaram arrancar o verde umas 1 milhão de vezes. Tem gente que fala assim: vamos pintar de preto. Fala: pinta a sua casa de preto. Eles ficam me perturbando. Quando nós fomos aqui, foi uma guerra. Eles falaram assim: não põe de verde. Juninho mesmo falou: não vamos pintar de verde não, vamos pintar de outra cor, que verde vai cansar. Então, não, deixa verde. E eles foram falando, eu fiquei ficando quieto. Chegou no dia, a Priscila falou assim: e aí? Pinta de verde. Posso mudar? Posso mudar. Você vai dizer: você nunca vai pintar a sua igreja. Para dizer nunca é muito tempo, mas eu vou dizer para você que hoje eu não estou com essa fé não. Deixa do jeito que está aqui mesmo. Não sou contra quem pinta também.
cada um para o seu cada um. Mas as pessoas perguntam: como é que você muda isso? Como é que o pessoal mexe na mídia? Como é que o pessoal faz isso? Porque a gente olha para cima. Eu preciso olhar para alguém que já chegou aonde eu quero chegar. Não é ter inveja. Inveja é ser o que a pessoa é, ter o que ela tem e viver o que ela vive. Não, eu preciso chegar no lugar aonde ela chegou, para que eu possa fazer a diferença onde eu estou. É diferente. Então eu não fico olhando para o lado, eu fico olhando, eu vou ver o cara que tem 10 mil membros, 30 mil membros, 40 mil membros, 100 mil membros. O que ele está fazendo? Porque o Espírito que move lá, move aqui. O Deus que fala lá, é o Deus que fala aqui. O Deus que é o Deus, eu vou dar um exemplo para você aqui, tá? Eu não sei se ele é cristão e se ele também não é. Serve mais para a nossa vergonha. Você vê esse cara da van falando aí, ó. O cara não é crente, mas ele crê em Deus. O Deus que leva, você acha que ele trabalhou, ele lutou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Não há nada que seja dado ao homem que não seja dado pelo céu. Então não tem nada a ver com fé só. É lógico que aquele que é de Deus tem uma oportunidade de se tornar maior. Mas o camarada, ele serve a Deus do jeito dele. Agora, o mesmo Deus, ele não pode operar na sua vida? Lógico que sim. Lógico que sim. Ele falou: eu comecei pequeno, mas me tornei grande. Você pode começar pequeno, você pode ter uma porta, 5 peças de roupa no seu negócio, 3 negocinhos lá na sua prateleira, mas isso não quer dizer que você não pode crescer, superar e se tornar maior. Nós temos que ter uma visão diferente. Nós temos que olhar para cima e falar assim: se esse chegou, eu posso chegar. Talvez você nunca vai conseguir chegar no nível que ele chegou, mas isso não quer dizer que você também não vai crescer e vai se tornar grande, influente e poderoso aonde você está. É por isso que nós olhamos para cima, porque se Deus moveu lá, Deus pode mover aqui. Se Deus agiu lá, Deus também pode agir aqui. Se Deus exaltou lá, Deus também pode exaltar aqui. Se Deus fez lá, Deus também pode fazer aqui. É só uma questão de crer e abraçar a oportunidade. Só isso. É só uma questão de quê? De crer e abraçar oportunidades que Deus está te dando hoje, mostrando para você que é tempo de você olhar para cima. Eu trabalhava com pessoas, eu falei assim: eu quero um dia ser gerente. Fui gerente. Foi fácil? Não, sofri pra caramba. Estive na porta da rua um monte de vezes, mas consegui. Você pode conseguir, só se olhar para cima. Para de ficar olhando para o lado, para de ficar olhando para baixo, olha para cima. Você vai achar caminhos, Deus vai te dar caminhos, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar sabedoria. No meio do caminho Deus vai curar você de algumas coisas que você precisa ser curado. Deus vai arrancar da sua vida coisas que não funcionam. Deus vai mostrar para você que existem pessoas às vezes que estão do seu lado somente só para te atrapalhar, e Deus vai te dar coragem para você tirar essas pessoas do teu caminho. Deus, ele vai fazer com que você amplie a sua visão. Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar atalhos para você passar. Deus vai abrir portas para você. E o que vai acontecer? Você vai chegar aonde Deus está dizendo que você vai chegar. É tudo uma questão de decisão, e a decisão mais importante que você tem hoje é de olhar para cima. Olhar para cima e faz lembrar do que Deus está nos céus, ou seja, Deus está acima. Olhar para cima e faz olhar e entender que existem pessoas que romperam, passaram por que eu estou passando e venceram, e eu também vou vencer porque eu estou com Deus. Não é assim que nós falamos? Romanos 8,37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Então você já venceu o momento que você está passando,
e Deus quer fazer você ultrapassar esse momento e chegar no lugar aonde Ele tem para você.